Olá, esse é o quarto episódio da websérie de comunicação para artistas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas ferramentas do próprio Instagram para a gente aproveitar melhor, né? Quando eu falo ferramentas, eu tô falando também de dados. Dados que o próprio Instagram nos fornece e que às vezes a gente esquece de utilizá-los a nosso favor. Então, por exemplo, os insights do Instagram, eles são incríveis para a gente ver o que está agradando ao nosso público e o que não está chegando, né? E o porquê não está chegando. Toda semana tem, né, novidades nas redes sociais, da qual muitas vezes modifica a entrega desses conteúdos e a gente não pode se tornar refém disso. Por isso que o segredo é a autenticidade, a identidade do que a gente consegue entregar para o nosso público. Quando a gente trabalha com arte, a gente tem um plus a mais. A gente tem tanto para entregar para essas pessoas, né, que estão ali consumindo, né? O nosso propósito como artista, ele precisa chegar nas pessoas nas redes sociais. E isso é um facilitador quando a gente pensa em produção de conteúdo. Porque muitas vezes a gente chega ali e só quer vender a ideia da estreia, né? Que as pessoas utilizem o nosso produto artístico. Mas na verdade, a gente pode utilizar a rede social como um canal de encantamento e um canal de conversa mesmo com o nosso público. Então, por exemplo, nos stories a gente tem as ferramentas de enquetes, né? Gente, isso é tão incrível porque as enquetes nada mais são do que uma pesquisa da qual as empresas faziam e eram caríssimas para você fazer para uma empresa pequena, né? E para você conseguir dados, números sobre quem te segue, quem te acompanha, quem consome, né, quem assiste a gente. E ali a gente tem gratuitamente. As pessoas que nos seguem, elas respondendo, a gente sabe tanto, a gente sabe se o nosso perfil ele é regional, se a gente também tem, às vezes a grande maioria nacionalmente já, se as pessoas consomem para ver as novidades dos espetáculos, se as pessoas consomem para acompanhar os personagens, ou o que elas estão fazendo ali, né? Ou a gente tem dúvida de quando estrear. A gente pode decidir isso com o público e ele se sente parte disso. Então essa é a melhor forma da gente começar uma conversa mais intimista mesmo com quem tá ali, né? Eu acho que como artista a gente tem essa sensibilidade já aflorada e essa responsabilidade mesmo poética e humana de estar ali como algo a mais. Então a gente pode conversar muito com esse público. Então por isso que as enquetes são muito importantes, a gente pode fazer constantemente. E além disso, nos insights a gente consegue ver quantas pessoas clicaram no link da bio, por exemplo, né? A gente consegue ver quantas pessoas salvaram aquele conteúdo ou aquele post de evento, né? Quantas pessoas enviaram para um amigo, quantas pessoas estão voltando os stories para ver. Então são números dos quais é muito importante a gente acompanhar e muitas vezes a gente esquece realmente de acompanhar para que o nosso conteúdo consiga chegar de uma forma melhorada para as pessoas que nos acompanham ali, né? Além do mais, hoje em dia, o Facebook, que sempre está vinculado ao Instagram, ele criou o Facebook Creator. E lá é possível criar vídeos e artes na própria plataforma do Facebook. Então, às vezes, precisa fazer alguma arte para divulgação e etc. Depois até para um anúncio, né, futuramente, que a gente vai conversar sobre também. E ali, de forma automática mesmo, colocando as fotos e as informações, tem um modelinho pronto e o próprio Facebook monta. Claro que há outros aplicativos que fazem isso e que são muito interessantes, mas existe também do próprio Facebook.
né? Então, por isso que eu estou comentando aqui, para experimentar, ver como que funciona, ver se faz sentido na identidade que você criou pro seu Instagram e para sua companhia, enfim. Então, tem várias coisas que facilitam bastante. Outra ferramenta que eu posso dizer assim, que é muito interessante do Instagram, é o salvar, né? Salvar as publicações. E a gente consegue categorizar por pastas. Então, quem utiliza muito o Instagram como fonte de referência também, né? Então, é muito interessante a gente categorizar, por exemplo, separar cenário, iluminação, figurino. Então, às vezes a gente salva tudo e fica uma bagunça e não consegue mais encontrar nada, né? Então, é muito interessante quando a gente salva por pastas, porque daí você consegue categorizar, ou até por espetáculo, por exemplo. Isso aqui por exemplo, separar, eu vou salvar porque é uma boa referência para tal espetáculo, para isso, para aquilo, para texto, Então, a gente consegue facilitar bastante o dia a dia com isso, certo? Até a próxima!